Muito bem, retornamos aí depois dessa aula, desse show aí do professor Mário. Retornamos agora com mais uma aula de matemática, agora para a terceira série, o terceiro ano de ensino médio. E dessa vez nós vamos trabalhar um pouco a estatística, acompanhe comigo. Nós temos aí a estatística, né? Aqui nós vamos trabalhar um pouco a população e a amostra, tá? No caso aí nós temos um contexto, olha só, o percentual de pessoas no país que se envolveu em acidentes de trânsito com lesões corporais foi de 3,1% em 2013. A proporção foi bem maior entre os homens, 4,5%, do que entre as mulheres, 1,8%. Continuando, é o que informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamado aí também de IBGE, do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde feita em convênio com o Ministério da Saúde. Então esse tipo de notícia, né, esse tipo de texto é bastante comum a gente ver aí nos noticiários, nos jornais, né, na internet como um todo, porque traz aí características de termos que nós vamos trabalhar aqui na estatística. Então, conforme a gente vai trabalhando e se aprofundando na estatística, a gente reconhece seus elementos e a gente compreende muito melhor, no caso, um estudo desse feito aí pelo IBGE. O IBGE, que é a nossa instituição aqui, né, uma empresa especializada em estatística, né, assim como existem outras, né, mas o IBGE é a maior delas. Um dos tipos de pesquisa, inclusive, que aparece com frequência nos meios de comunicação é a intenção de voto, bastante comum, né? Como na época das eleições, a gente ouviu falar aí em algumas empresas, né? O Datafolha, o Ibope, por exemplo, né? Que trabalham justamente coletando as informações de uma pesquisa eleitoral, né? Então, olha só, a gente tem assim uma ideia, né? Depois que o trabalho é feito, a gente pensa que é só fazer uma entrevistinha rápida e, na verdade, a gente não sabe o trabalho que dá, né? É um trabalho muito, que leva muito tempo e também é muito caro, né? Você tem que trabalhar com pessoas, envolve aí o trabalho braçal de coletar essas informações. Então, imagine você ter que por exemplo, fazer uma pesquisa com a população brasileira, entendeu? É algo muito trabalhoso, algo muito pouco provável que se consiga, né? Então, na estatística, nós trabalhamos aí alguns meios, alguns métodos para que a gente consiga aí, recolher aí algumas informações de um determinado conteúdo, de uma determinada situação que esteja ocorrendo, tá bom? Vamos ver então alguns elementos, começando aí pelos primordiais, né? Por exemplo, a população. Vamos ver o que é população quando a gente está trabalhando aí em estatística. Olha só, população é o conjunto de todos os elementos de uma pesquisa, né, portadores aí de uma característica comum. Então, vamos situar, por exemplo, aí o povo brasileiro, né, ou então os eleitores brasileiros, né, já que não é todo mundo que pode votar, né? Se você tiver se você for muito jovem, né, não tiver idade suficiente, você ainda não pode votar. Então, dentro aí dos brasileiros que podem votar, né, nós temos aí o que nós chamamos de população, que é aqueles que têm aí uma característica em comum. E para realizar uma pesquisa, como foi mencionado anteriormente, a gente não tem condições aí de pegar 100% do eleitorado brasileiro, por exemplo, né, e fazer um questionamento da intenção de voto, né, de 100% da população. Então, na estatística, nós temos um recurso que é chamado aí de amostra, que nada mais é do que um subconjunto, uma parte dessa população. Então, quando a empresa lá vai fazer a sua pesquisa lá eleitoral, ela se concentra nas amostras da população. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui no Amazonas. A gente não vai pegar 100% da população do Amazonas, nós vamos pegar aí amostras por municípios, né? E aí dentro dos municípios também nós temos amostras aí por bairro, né? Por idade, por sexo, né? Tem várias, por faixa econômica, né? Tem várias situações que podem caracterizar aí essas amostras, tá bom?
Vamos seguir em frente? Nós temos aí um exemplo, né? Onde a gente pode aí trabalhar justamente o que vai ser aí entendido como população e o que vai ser entendido como amostra. Olha só esse exemplo aí. O gerente de uma empresa, com um total de 150 funcionários, realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Então ele estava preocupado com o consumo de água. Foram selecionados 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Então a gente vai determinar juntos aí o que é a população, né, nesse contexto, e o que é a amostra. Então se a empresa, né, o gerente da empresa está preocupado aí com o consumo, mas ele não tem condições de perguntar dos 150 funcionários que ele tem, ele vai coletar essas informações de uma pequena amostra. Então, a população aí da empresa são os 150 funcionários, né? O total aí de funcionários. E no caso da amostra, vai ser o que ele coletou a informação aí, né? Apenas os 50. Então ficou claro aí, né? A população da empresa, os 150, para coletar as informações, você pega uma amostra aí de apenas 50 funcionários. A gente vai ver daqui a pouco que existem critérios para a gente selecionar essa amostra, né? A gente tem aí alguns critérios que vai garantir aí uma boa qualidade das informações. Vamos seguir em frente agora. Você já viu em alimentos como carne, leite, queijo, iogurte e outros o carimbo do CIF, que é exatamente esse que você está vendo na sua imagem, ó, o Sistema de Inspeção Federal. Quando você vai no supermercado, vários produtos que você pega lá, você pode encontrar esse selo. Esse órgão tem a função de verificar se esses produtos estão adequados para o consumo humano, né? Uma série de restrições sanitárias tem que ser verificadas, né? Para poder ser própria para o consumo humano e ser vendido no comércio. Então vamos seguir em frente. Olha só, em uma inspeção a um laticínio, os funcionários recolhem determinado número de produtos para análise. Então, a gente tem aí que determinar qual vai ser a população e qual vai ser a amostra para esse contexto, né? No caso aí, a população vai ser a produção total de laticínio, né? Já que a empresa, a inspeção, no caso, né, é feita em cima dos produtos aí de laticínio, né? Queijo, manteiga. E no caso, a amostra vai ser somente os produtos que vão ser recolhidos para a análise. Eles vão pegar toda a população, né? Não vão pegar todos os produtos de laticínio e verificar, não. De um lote, né? De um determinado lote de produtos, ele vai lá, pega uma amostra, pega um daquele produto, né? E vai fazer a sua análise para saber da qualidade daquele alimento, tá? Então vamos seguir. Olha só o que nós temos aí. Se a amostra, né, lembra que eu mencionei a amostra? Se ela for bem escolhida, ela representará o que ocorre com o total da população. Então, para a gente escolher a amostra dessa população, a gente não pode escolher de qualquer jeito, né? Não é porque o ser humano, quando vai escolher, ele tende, né, a escolher o que é mais cômodo para ele. Vai falar com um familiar, vai pegar um produto que ele mesmo produz. Então, para não ter esse tipo de problema, foram criados critérios para a gente colher essa amostra. Então, ela representará o que ocorre com o total da população. E as chances apontadas pela pesquisa podem ser generalizadas para o todo, tá? A partir da amostra, a gente consegue verificar o que ocorre com o todo. A escolha da amostra, então, ela é importantíssima. E como é que será que é feita essa escolha? Olha só como é que é feita essa escolha para a amostra. Uma escolha boa de amostra é aquela feita de modo aleatório, né? Aquele que você não traz, não privilegia uma escolha, né? É totalmente aleatório. E elas podem ser, a primeira forma, aleatória simples, tá?
que nada mais é do que um sorteio, né? Você vai sortear alguém, então é uma aleatória simples. É a primeira situação, talvez seja aí a mais comum da gente, comum não, a mais simples de ser explicada, né? Equivale a um sorteio, ok? Temos aí uma outra maneira de coletar amostra também, que é aleatória, só que proporcional estratificada. Olha como é que ela é feita. A população ela é dividida em grupos e alguns membros de cada grupo são escolhidos aleatoriamente para compor a amostra. Então, olha só, vamos mencionar novamente aqui a eleição, né? Vamos supor que nós temos aí grupos, tá? De um mesmo município, né? Vamos imaginar que cada grupo desse aí são bairros do município. Então, para a minha pesquisa eleitoral ter aí uma qualidade, né, na informação, eu não posso me concentrar, por exemplo, em coletar as informações num único bairro, né? Eu não posso ignorar os outros bairros, então eu tenho que pelo menos pegar ali uma amostra de cada bairro. Então, nesse caso aí, ó, no primeiro grupo foram separados 3, né? Lá em branco, né? 1, 10 e 12. Desses 3, de forma aleatória, escolhi um deles. E a mesma coisa ocorre nos outros grupos. No segundo grupo aí, 2, 4, 6, por exemplo, foi escolhido 2, totalmente aleatório. E nos demais grupos a mesma coisa, né? 7, 8, 11 foi escolhido 8, e do 3, 5, 9, o número 5 aí foi escolhido. Então, a amostra foi coletada de um indivíduo de cada grupo, tá? Isso garante, como foi mencionado ainda há pouco, né? A qualidade, né? A gente pode ir aí, através dessa amostra, generalizar para a demais população, tá? Ainda tem mais um sistema, mais uma maneira de coletarmos a amostra, que é a aleatória sistemática. Olha só como é que ela é. Os membros da população são colocados em determinada ordem, um ponto inicial é selecionado aleatoriamente e sempre o número membro é selecionado para entrar na amostra. Então, assim, a gente tem aí, nesse esquema, a população, vamos imaginar que eles estão enfileirados, né? E a partir de um determinado número que foi selecionado, a gente escolhe aleatoriamente o indivíduo que vai fazer parte da amostra. Então, você pode perceber que os indivíduos aí selecionados estão em intervalos de 2, né? De um para o outro, tem 2 indivíduos que não foram selecionados, né? A partir do terceiro, a gente seleciona. Então, é sempre esse critério. De 3 em 3, a gente recolhe um indivíduo para fazer parte da amostra. Então, foi escolhido aí, no caso, o número 3, mas poderia ter sido qualquer outro, né? Quando a gente estabelece dessa forma, a gente tem uma amostra aí que é da aleatória sistemática, ok? E o que é, então, amostragem? Vamos falar o que é amostragem. A amostragem é o processo de recolher amostras ao acaso, ou seja, cada elemento da população tem a mesma chance de ser escolhido. Vamos ver alguns exemplos aí para a gente fazer juntos? Olha só, acompanha aí o exemplo 1. Um conselho estudantil entrevista 100 alunos, obtendo aí 100, obtendo amostras aleatórias de 25 calouros, 25 alunos do segundo ano, 25 alunos do terceiro ano e 25 alunos do último ano. E aí a pergunta é qual tipo de amostragem foi utilizado. Repare que eles estão separados em grupo, tá? Então esse tipo aí de amostragem é aleatória estratificada, tá? Quando a gente separa em grupos, aleatória estratificada. Vamos ver o nosso próximo exemplo, agora é um vídeo. Acompanhe. Um professor coloca os nomes dos alunos em uma caixa e seleciona alguns, sem olhar, para obter uma amostra de alunos. Qual tipo de amostragem foi utilizada? Então você viu aí no nosso vídeo, né, que o professor nada mais fez do que um sorteio, né? E quando a gente realiza um determinado sorteio, a gente viu, né, que a gente tem aí um tipo bem simples. Vamos ver aí, então, o nosso próximo exemplo que a gente comenta em cima do resultado aí da 2 e da 3. Olha só. No caso aí do exemplo 2, né, nós temos uma amostragem aleatória simples, né? Falei que era simples, então a amostragem aleatória simples, porque era um sorteio.
E no exemplo 3, fala aí que enquanto os alunos estavam em uma fila para tirar fotografia na escola, um professor passou uma pesquisa a todo 10º aluno. A nossa pergunta é, que tipo de amostragem foi utilizada, né? Esse tipo aí é bem característico. Lembra que eu falei ainda há pouco? O professor selecionou aí sempre o 10º aluno. Então, numa fila, ele conta lá 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar o 10º aluno, ele coleta. Depois de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar o 10º aluno de novo, ele recolhe para a amostra. Então, nesse caso aí, que nós temos uma fila de 65 alunos, para obter as 5 amostras, sempre vai ser de 10 em 10. Então, vai ser o 10º aluno, vai ser o 20º aluno, o 30º aluno, o 40º e o 50º aluno, né? Então, você recolhidos aí dessa população de 65 alunos, uma amostra de 5 alunos sempre estabelecendo aí, sendo o 10º aluno, né? O que caracteriza aí a aleatória proporcional e estratificada, né? Aliás, a sistemática, desculpe. Vamos então para a nossa atividade? Então nós temos aí algumas questões e você vai identificar que tipo de amostra está sendo recolhida nessas questões, tá bom? Vamos mostrar aí a questão 1, né? Fala aí dos 3.000 alunos e foram selecionados 30 alunos. Nessa primeira questão, a gente pede qual é a população e qual é a amostra, tá bom? Vamos passar aí para a próxima? Tá aí, população e amostra, você vai determinar então quais são dessa primeira questão. A questão 2, acompanhe comigo. Uma escola escolhe 3 atletas selecionados aleatoriamente de cada uma de suas equipes esportivas para participar de uma pesquisa sobre atletismo na escola. Agora sim, que tipo de amostragem foi utilizada? E finalmente, na questão 3, um administrador de uma sala de cinema faz uma pesquisa com as pessoas que estão na fila de espera para comprar o ingresso, entrevistando uma pessoa a cada 8 presentes na fila. Então, vou dar aí um tempinho para vocês analisarem as 3 questões e daqui a pouco a gente retorna aí para a nossa interatividade. Até mais!
Muito bem, chegou o momento que a gente vai superar aí a audiência do Big Brother. Vamos para a nossa interatividade, vamos ver o que nossos alunos estão respondendo aí no nosso chat. Vamos ver quem respondeu as questões da dinâmica local interativa. Vou começar aqui lendo o da Viviane. Viviane, isso. Questão 1, a letra B, a amostra. Quanto é a amostra? Tá? Tem que responder aí. De quanto é a amostra, tá bom? Vamos ver a Caroline, ó. Ela respondeu, população 3.000, né? 3.000 alunos e a amostra de 30 alunos. Beleza, daqui a pouco nós vamos conferir no gabarito, hein? Vamos ver quem mais respondeu aí as nossas questões. Olha aí, Johnny Gomes, a letra B é 30. Ela está falando aí da amostra, né? Quem mais respondeu? Vamos verificar aí. Samuel falou, letra B, a amostra, mas de quanto? De quanto é a amostra? Tem que dizer. Que nem aí a Gisele, ó. Gisele falou, a letra B, né, a amostra, são 30 alunos, tá? Você tem que responder na letra A, quanto é a população, e letra B, quanto é a amostra, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem mais respondeu aí, ó. Romário Fernandes, questão 1, a população é 3.000 e a amostra 30, beleza. Questão 1, beleza. Olha aí, alguém respondeu a segunda, a Clícia. Vamos ler aí a Clícia, olha só, a segunda questão, amostragem estratificada. É o que ela acha, beleza. Daqui a pouco você vai ter certeza na nossa correção, tá bom? Vamos ver se mais alguém respondeu aí a segunda questão, ou então a primeira, né? Vamos ver aí mais uma. Adriana, primeira questão, 3.000 alunos na letra A e na letra B, 30 alunos, né? Primeira, população, na segunda, letra B, amostra, beleza. Opa, Eunice falou que na questão 2 se trata aí de uma amostra aleatória, proporcional, estratificada, beleza. Mais uma resposta aí, ó, da Thaís Amanda, fala aí que na 3 nós temos uma sistemática. Olha só que legal, daqui a pouco a gente vai conferir, hein? Temos uma resposta? Tem aí o Márcio André, tá bom? A primeira questão, letra A, 3.000, letra B, 30. População 3.000 e a amostra 30. Vocês estão falando, esquecendo de mencionar aí de onde vocês são, de que escola vocês estão estudando, tá bom? Não esqueçam. Vou mandar um abraço para vocês também aí, de onde vocês estão, tá? Quem mais? Alessandra. Primeira, letra A, 3.000, que é a população. Letra B, amostra 30. Na segunda, aleatória estratificada. E 3, aleatória sistemática. Beleza. Obrigado, então, pela participação. O Thiago Leifert não está aqui, mas estamos nós aqui para conferir os resultados. Acompanhe comigo. Questão 1, olha só. Entre os 3.000 alunos, né, de uma escola, foram selecionados 30 alunos. Então, está aí na tabelinha também os 30 alunos, né, que preferem aí o telejornal, as novelas e o cinema. Vamos verificar, então, quem vai ser a população e quem vai ser a amostra. População, né, lembrando aí do que nós falamos, a população é o geral, é o todo, é tudo que tem de característica comum entre as pessoas. Então, a população são os 3.000, tá? E a amostra que foi retirada é justamente esse que está na tabela, ó. Se você somar aí 10, 12 e 8, você vai ter os 30 alunos da amostra. Então, a resposta da letra B é 30. Beleza? Tá aí o nosso gabarito, ó. Exatamente mencionando isso que eu falei, né? Os 3.000 alunos da escola, população, e os 30 alunos selecionados é a amostra. Beleza? Obrigado e para quem acertou e contribuiu com a resposta no chat público. Vamos para a questão 2. A escola escolhe 3 atletas selecionados aleatoriamente de cada uma de suas equipes esportivas, tá? Lembrando que equipes esportivas é tudo que é esporte, tá? Time do basquete, time do vôlei, tá? Então, foi selecionado esses 3 atletas das equipes, tá? Então, nós temos que entender que existem grupos, né, da escola, e desses grupos é que foi retirado a amostra. Vamos ver, então, a nossa resposta aí.
Então a resposta da 2, amostragem aleatória estratificada. Ok? Exatamente por isso que eu falei, ó, a população em grupos homogêneos, tá? Então tá aí a resposta da questão 2. E a questão 3? O administrador lá da sala de cinema, o que ele fez? Estava todo mundo em fila, né? Normal, você vê fila no cinema, tá? Hoje em dia nem tanto, né? Tá todo mundo em casa. Mas dessa fila, ele estabeleceu que sempre vai entrevistar lá, ó, a cada 8 presentes na fila. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, o 8º ele vai entrevistar. Depois desse aí, ele vai contar novamente 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no 8º, ele entrevista de novo. Então, isso caracteriza o quê? Vamos mostrar aí para vocês. Uma amostragem aleatória sistemática, tá? Ele aproveitou, então, a fila do cinema, selecionou uma quantidade a critério dele, né? E a partir dessa quantidade, ele foi entrevistando quem estava na fila do cinema e aí coletou as suas informações, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela participação, pela atenção. A gente retorna qualquer dia desses com mais aula de matemática.